Você tem esse outro lado também, de se envolver com esse lado político, de tentar dar uma contribuição social, né, para o país onde você vive. E como é que é você ter uma empresa grande como essa, que tem toda essa exposição de mercado, e mostrar a cara também desse lado político? Isso às vezes no Brasil é muito perigoso, você mostrar a cara e de repente virar alvo de politicagem, etc., que pode prejudicar a sua empresa. Esse é um dilema grande, realmente. Se pensar racionalmente, a melhor coisa que eu tenho para fazer é ficar no meu canto, quietinho, cuidando da minha empresa, ganhando dinheiro. Mas, por outro lado, a gente observa o país que a gente vive, vê as enormes injustiças que tem, vê realmente que a proposta de Estado para o brasileiro comum é muito ruim, né? Se você comparar ainda com outros países, você, como cidadão brasileiro, você passa a vida inteira pagando impostos dos mais altos do mundo e, em troca, você recebe serviços públicos de qualidade muito sofrível. Então, esse pacote muito ruim, ele tem que ser revertido, né? Isso tem que ser feito através da política. Por esse motivo que eu tive, desculpe te interromper, mas só porque é um ponto que eu nunca toquei aqui, isso que você falou é realmente uma coisa que nós, né, que estamos na elite intelectual e econômica do país, repetimos muito, que a gente paga muito imposto, mas que os serviços públicos não são de qualidade. E outro dia eu estava pensando o seguinte: se a gente abrir mão, porque você tem que abrir mão de alguma coisa para esse dinheiro ser investido nos serviços públicos para a população que está na base da pirâmide. Falta tanto para esse serviço público melhorar ao ponto de que nós, elite, colocaríamos nossos filhos numa escola pública ou iríamos no hospital público, que acaba existindo meio que uma falta de interesse direto de que essas coisas melhorem, porque não vai mudar nada na vida da elite, assim, pelo menos diretamente, se esse negócio melhorar um pouco. Como é que você força a ter essa contribuição da elite para melhorar uma coisa que ela não consegue ver impactando a vida dela diretamente ao longo dos próximos 5, 10, 15 anos? Realmente está distante mesmo o dia em que os ricos vão usar hospital público, escola pública, mas toda a jornada começa com um passo, né? É um clichê, mas é verdade. E o problema hoje está concentrado na forma como o Estado se organiza. Eu acho que nem é um tema mais de direita e esquerda, porque não é mais uma questão de... A esquerda acha que tem que pagar mais imposto e ter mais retorno. E a direita acha que tem que pagar menos imposto e ter um pouco menos de retorno. O Brasil é o pior dos dois mundos, porque você paga muito e recebe pouco. Né? No índice internacional de retorno dos impostos, existe esse índice até. Existe um índice. Ele compara quanto se paga, nós somos o pior do mundo. O Brasil não é a maior carga tributária do mundo hoje. Isso. Os países ricos têm alguns com carga maior. Porém, entre os países emergentes, o Brasil é a maior carga tributária, com 38% do PIB. E não se pode dizer que é o custo da dívida, que existem países muito mais endividados. Existem países mais endividados. Apesar de que ele é mais endividado, porém o juro é menor. Então ele paga um ticket menor. O encargo pesa menos. Mas independentemente de você tirar a dívida, mesmo assim o governo compromete quase 90% do imposto com os gastos correntes, né? Então o que acontece? O dinheiro do Brasil, como qualquer país, o dinheiro deveria ir para a ponta, certo? Para os serviços públicos para a população. Aí, mesmo que você seja de direita ou de esquerda, saúde boa, escola boa, polícia boa, segurança, básico, né? E o dinheiro do Brasil ele vai sendo retido em custos que são para pagar a máquina, né? A máquina alimenta a máquina. Então acaba sendo devorado pelo caminho, pela corrupção, que a gente vê nos jornais, mas não só pela corrupção. Né? Ineficiência, incompetência, desperdício, privilégios. Se você pegar aqui o porteiro, aqui, o manobrista da Câmara Municipal ganha 12 mil reais por mês de salário, isso não é corrupção, não é um roubo. Ele realmente ganha 12 mil. É um privilégio, uma ineficiência. Se o manobrista da Câmara ganha 8 vezes mais que a iniciativa privada, o mesmo cara, fazendo a mesma coisa, esse dinheiro vai faltar em algum lugar, certo? E onde vai faltar? Vai faltar no funcionário público que mais tem que prestar serviço à população. O médico, a enfermeira, o professor, o policial. Então o Brasil devora esse dinheiro antes de chegar onde precisa. Você está envolvido, não sei se na criação, mas pelo menos na execução do ranking dos políticos aí brasileiros. Como é que é feito esse ranking? Como é que surgiu essa ideia? Então, ele surgiu também, eu e o Renato, novamente, de tantas discussões que a gente tem na empresa sobre as coisas que a gente vê que estão erradas no país e como consertar, surgiu a ideia de que,
se você quiser melhorar o Brasil, tem que ser através da política, não tem outro caminho. A gente não acredita em atalhos, nem salvadores da pátria. E através da política significa melhorar a qualidade das votações e dos políticos que estão em Brasília, especialmente. Então, por isso a gente criou o Ranking dos Políticos, que é um site que ele avalia e pontua com critérios 100% objetivos, não tem nenhum achismo meu ou do Renato, ou de nenhum voluntário do ranking, e aí classifica os deputados e senadores do melhor para o pior. O achismo talvez só nos critérios que vocês estabeleceram. Em algum momento tem que ter um achismo que em algum momento sim, mas os critérios são bem assim claros, porque é o combate à corrupção, o combate ao privilégio e o combate ao desperdício. Então são esses 3 critérios. Se o deputado falta metade do mandato, ele perde pontos. Não é muito questão de opinião, qualquer um consegue concordar com isso. Se ele tem processos criminais, ele perde pontos. Se ele estoura a verba de gabinete dele, ele perde pontos. Se ele economiza o dinheiro e transfere para outros departamentos do governo, ele ganha pontos. E a qualidade das leis também, do que ele vota. E aí, para isso, a gente conta com um conselho independente de grandes economistas, pessoas de renome, que avaliam as leis, segundo esses critérios também. 2 coisas. Primeiro é o seguinte, manifestar como é importante ter um ranking desse, porque eu acho que um erro que as pessoas caem muito é cair naquela história de que política é tudo igual. Isso é a melhor coisa para quem está no poder, se aproveitando da situação. Então é o seguinte, já que é tudo igual, mantém os que tem aí mesmo, né? Então é maravilhoso você fazer um negócio desse e tirar as pessoas desse lugar comum de achar que político é tudo igual. Você falou uma coisa tão sábia, Eduardo, eu concordo plenamente. E muita gente em casa está tão machucado com o que lê nos jornais e tudo, que aí ele se retrai e fica um cínico, né? Vira um cínico. E aí fala assim, ninguém presta, é tudo farinha do mesmo saco, e o cara sai do jogo e acha que com isso ele está meio que se protegendo mentalmente, pelo menos, para falar, não quero mais me sentir um trouxa, não quero me sentir enganado de novo, então eu vou sair do jogo. Quando você faz isso, você, cidadão, está dando vitória por WO para os piores elementos que tem no Brasil. Você não pode sair do jogo. Se você sai do jogo, você virou parte do problema. Você está ajudando a afundar o Brasil. O único caminho é pesquisar, engajar, separar os bons dos ruins, os melhores dos menos piores, e ir renovando a política e ficar de olho nos caras. E o que o ranking mostra é muito diferente da opinião pública, ou a opinião pública acaba através ali do bom senso dela, né? Conseguindo discernir o joio do trigo? Não, a opinião pública acompanha. Quando a gente publica alguma coisa positiva, por exemplo, a senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, foi muito elogiada pelo ranking, ela tem uma atuação muito séria, né, em termos de corrupção, de não estar envolvida em escândalos. Ela é do PP, se não me engano, não é isso? Eu nem sei o partido dela. Que é um partido envolvido em um monte de coisa. Isso que é legal, você conseguir mostrar que não é tudo mesmo um não balaio de gato, né? Tem propostas boas de todos os partidos, a gente reconhece as coisas boas que todos se fazem e critica as coisas ruins. Então tenta ser mais objetivo e sair um pouco dessa emoção do dia a dia e dizer que nada presta. Então quando a gente elogia isso, vem muita gente nos comentários que fala, pô, realmente eu acompanho essa senadora, ela é muito séria, estou orgulhoso de ter votado nela. Tem vários casos aí que estão muito elogiados. E vem cá, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, como é que está a tua cabeça para o Brasil? Você está otimista para o que a gente está vivendo? Você acha que vai ser uma onda de esperança que vai ser em vão, ou realmente a gente está começando um novo paradigma aqui no país? Pergunta difícil, porque a gente no Brasil é meio que voo de galinha, né? Você fica otimista e de repente o governo tem um dom de como meu filho atrapalhar, de atrapalhar tudo. Hoje o cenário é otimista, eu sinto que a população está se conscientizando de algumas coisas importantes, de que é importante ter responsabilidade fiscal, não importa se é de direita ou de esquerda, se você estourar o cartão de crédito, você vai cair no cheque especial, a conta vai vir depois. Então tem que fazer a lição de casa do ponto de vista econômico. Eu acho que em 2018 promete uma grande renovação política. Talvez venha um nome aí que seja um nome que seja forte o suficiente para fazer as reformas que o Brasil precisa. E isso vai ser melhor para todos, especialmente para a população mais humilde. Que apesar do blá 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 todo que o governo tem, quem sofre mais hoje no país são os trabalhadores mais humildes. É quem paga a conta do país hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa, parabéns pelas suas iniciativas e parabéns pela belíssima empresa História do Sucesso que você construiu com a Multilaser. Obrigado, Dado. Um grande prazer estar aqui.